Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre as prerrogativas dos advogados. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Alcimar Maziero Mondilo, que é advogada e presidente do 7º Conselho Regional de Prerrogativas da OAB do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Em nome da OAB e em nome da seccional da OAB, agradeço o convite, a oportunidade de falar não só para os alunos e para os profissionais do direito, mas também para a sociedade a respeito de direitos e prerrogativas. Nós é que agradecemos. Você que nos assiste, os nossos telespectadores, vocês devem estar se perguntando o que nos interessa saber de prerrogativa de um advogado. Na realidade, hoje, o nosso programa é feito justamente para esses esclarecimentos, onde nós vamos deixar claro que o que ocorre na realidade quanto a uma prerrogativa de um advogado é que ela deve se converter em benefício do próprio cidadão. E é nesta linha que eu já te pergunto, o que são esses direitos, essas prerrogativas? Professor César, o advogado ele tem uma função social de extrema relevância. Por isso, até a Constituinte garantiu a figura do advogado protegida na Constituição de 88. Porque o advogado, ele é responsável pela defesa do direito do cidadão. Ele defende princípios fundamentais como o contraditório, o direito à ampla defesa. Então, os direitos e as prerrogativas profissionais são garantias dadas ao advogado no exercício da sua profissão, mas garantias que, na verdade, pertencem ao cidadão, aos clientes, para que o advogado não se curve perante uma autoridade, para que ele possa exercer a advocacia, defender o direito do seu cliente em igualdade de condições com o Ministério Público, com o magistrado, com a polícia. Enfim, são direitos fundamentais do cidadão que são dados ao advogado na defesa dos seus interesses. Existe uma situação aí onde alguns pensam que prerrogativas dos advogados tratam de verdadeiros privilégios dos advogados, e que poderiam causar aí até um tratamento desigual entre advogados, membros do Ministério Público e magistrados, e até mesmo entre os próprios advogados. Na verdade, isso ao que tudo soa, é um equívoco, né? Não existe esse privilégio aí no que diz respeito às prerrogativas. Certamente, cada profissão tem as suas garantias, da mesma forma que um magistrado tem garantias como a inamovabilidade e a inalterabilidade de vencimentos. Para o advogado, ele tem essas garantias que são as prerrogativas. São garantias como o direito de falar reservadamente com o seu cliente quando esse estiver preso em flagrante, o direito a entrar em qualquer ambiente público, a se manifestar, a se dirigir às autoridades da forma como melhor entender. Claro, tudo sempre dentro de muito respeito recíproco, entre os protagonistas aí do cenário jurídico. Mas são garantias que, de maneira alguma, elas vão causar desigualdade entre as profissões. Pelo contrário, elas vão garantir a igualdade, garantir paridade de armas entre as partes. Isso é interessante a tua fala, né? Na verdade, fica claro aqui que nós não temos essa questão de privilégio. Na verdade, são garantias que se revertem ao próprio cidadão. E dentro disso, qual seria a importância aí desses direitos, dessas prerrogativas, no primeiro momento, para os advogados? Elas são garantias que vão fazer com que o advogado possa agir de forma firme e independente, sem temor do que pode vir a acontecer com ele, na defesa dos interesses do cidadão. Em muitos casos, nós vemos que a sociedade confunde justiça, ou o que é certo, o que é errado, com o direito de defesa que é garantido pela Constituição. Muito embora qualquer pessoa seja réu em um processo no qual ele é acusado de um crime bárbaro, mas a ele é garantido pela Constituição o direito de defesa, que será exercido através de um advogado por ele constituído. Então, os nossos direitos e prerrogativas são feitos justamente para situações como essas, em que o advogado ele deve agir com destemor na defesa dos interesses do seu constituinte, para que ele
seja submetido ao devido processo legal dentro dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Na verdade, além dessa importância das prerrogativas para o próprio advogado, esclarecer aqui para o nosso telespectador, fazer um questionamento bem objetivo aqui. Qual seria, do outro lado, as vantagens? Não diria nem vantagens, mas quais seriam, na realidade, qual é a importância das prerrogativas que são dadas ao advogado, mas em relação ao cidadão? O que o cidadão, na verdade, ganha, vamos dizer assim, em termos de direitos, com as prerrogativas que são inerentes aos advogados? Nós temos que entender o contexto no qual se previu a importância do advogado, da advocacia na Constituição Federal e, em seguida, o Estatuto dos Advogados. Nós vínhamos praticamente de um estado de exceção, em que não se respeitavam direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, são essas as vantagens para o cidadão, a vantagem de saber que ele não vai ser condenado sem um processo que respeite todos os seus direitos, né? Sem o devido processo legal, que é o que nós dizemos. Então, é uma garantia mesmo que ele tem de que não sofrerá nenhuma decisão e nenhuma afronta aos seus direitos de forma arbitrária, que ele sempre poderá ser assistido por alguém e que essa pessoa, no caso o advogado, ele vai poder agir com destemor na defesa do cidadão. Temos essa questão também do envolvimento do advogado com a OAB. O órgão de classe do advogado é a Ordem dos Advogados do Brasil. E no que diz respeito às prerrogativas que são inerentes aos advogados, que a legislação outorga aos advogados, a questão é como que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, atua na defesa das próprias prerrogativas que são inerentes aos advogados. Professor César, nós sempre, quando participamos de entrega de carteiras aos novos advogados, quando entregamos as suas credenciais da OAB, nós orientamos o advogado que ele é o primeiro defensor das suas prerrogativas. Como eu disse no início, a prerrogativa não pertence ao advogado, mas sim a um direito do seu constituinte, do seu cliente, do cidadão. Por isso, o advogado deve ser o defensor primeiro das prerrogativas. Mas quando isso não é possível, em diversas situações o advogado se vê acuado ou no momento ele não consegue agir, às vezes até é algum direito ou uma prerrogativa que é violado sem ele estar presente. Nesses casos, o advogado deve procurar a OAB. Hoje a OAB tem comissões de direitos e prerrogativas, essas comissões atendem em âmbito local. Cada subseção da OAB tem uma comissão de direitos e prerrogativas. Então, o advogado pode procurar tanto por telefone, hoje, inclusive aqui em Bauru, existe um plantão de dúvidas via WhatsApp. A comissão tem uma página no Facebook também. Além disso, as colaboradoras da OAB são autorizadas a fornecer telefone celular, tanto do presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, que é o Dr. Alisson Caride, como do presidente da OAB mesmo, que pode auxiliar. Além disso, o advogado que se vê violentado em suas prerrogativas, com qualquer problema mais grave, ele pode fazer uma representação escrita, uma petição mesmo, na qual, inclusive, ele pode pedir um desagravo público pelo que vier a acontecer. Uma outra vertente seria a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional, da OAB São Paulo. No caso, o 7º Conselho Regional de Prerrogativas, ele veio de uma descentralização dessa comissão, que antes ela ficava apenas localizada em São Paulo e hoje, a exemplo do Tribunal de Ética e Disciplina, houve essa descentralização em regionais por todo o interior do estado de São Paulo. Nessa sua fala, para quem é advogado, fica um pouco mais tranquilo quando se fala de uma palavrinha aí, desagravo público. Só para ficar mais tranquilo para o nosso telespectador, o que seria esse desagravo? Esse desagravo é uma sessão pública mesmo, como se fosse uma audiência, que é concedido para desagravar o advogado que foi ofendido em suas prerrogativas. Isso é feito após todo o devido processo legal, é concedida à autoridade o direito de se defender, ela pode se defender sozinha ou constituir um advogado para fazê-lo. E a autoridade hoje
que tem um desagravo, que tem um processo de desagravo, quando ela se aposentar ou por qualquer outra razão deixar de atuar na sua profissão e porventura resolver advogar, ela vai ter indeferido o seu pedido de inscrição nos quadros da OAB. Porque quem ofende um advogado, ofende toda a advocacia. Isso é interessante. E nessa linha aí de pensamento e nessa sua resposta que falou da criação dos conselhos regionais, né, de prerrogativas, essa descentralização, essa criação desses conselhos regionais de prerrogativas, isso facilitou a vida do advogado? Isso melhorou? Como que ficou isto? Com certeza o diálogo aumentou, né, porque de certa forma é a seccional presente no interior. Então hoje nós temos um braço da seccional São Paulo aqui em Bauru. O que significa? Em muitos casos, quando o advogado, ele pode inclusive pedir assistência da OAB, se ele estiver sendo processado civil ou criminalmente por qualquer razão que envolva o exercício da sua profissão, ele pode pedir a assistência da OAB. E nesse caso o pedido é feito diretamente aqui em Bauru, e se o presidente entender que é o caso de conceder essa assistência, a OAB São Paulo rapidamente encaminha uma procuração para que o Conselho Regional tome a medida judicial cabível em nome da OAB São Paulo. Isso tem surtido efeito em vários casos nos quais colegas acabam sendo multados indevidamente, por vezes por extrapolar prazo para alegações finais em ação penal, o que é muito comum. Inclusive, em alguns casos em que magistrados têm dado decisões em que determinam a suspensão do direito de advogado. Isso é restrito ao órgão de classe, ao Tribunal de Ética e Disciplina. O magistrado não pode dar esse tipo de decisão. Então, nesses casos, também o Conselho age e age o mais rápido possível para que o colega possa voltar a exercer a profissão, que é o nosso trabalho. Ótimo, sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região, só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.com.br.
ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos falando hoje das prerrogativas dos advogados. Terminamos o bloco passado falando sobre a questão dos conselhos regionais de prerrogativas. E eu te pergunto, qual é a área de abrangência do Conselho Regional de Prerrogativas que nós temos instalado aqui na cidade de Bauru? O Conselho tem uma abrangência de 12 subseções, né? Então, não são só cidades. Se for cidade, acho que o número chega aí a 16 ou 17 cidades. Nós estamos desde Botucatu, então Botucatu até Bauru, passando por Avaré, Lins, Cafelândia ainda não está, mas tem um pleito que Cafelândia integre a 7ª região, porque uma questão de logística seria melhor. Depois Jaú, Dois Córregos, Brotas, enfim, toda a nossa região aqui ao entorno de Bauru, aproximadamente 100 quilômetros, pertence à regional. Entendido. Eu vou me utilizar aí de um fato que ocorreu recentemente, mas é um fato que ocorreu na política brasileira, mas nós não vamos falar nada da política, simplesmente utilizar o fato para falar da prerrogativa do advogado. Foi divulgado na mídia, passou na televisão, foi divulgado pelo país inteiro, que houve uma interceptação telefônica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi uma interceptação telefônica dele com alguns dos seus advogados. O que eu te pergunto dentro do quadro das prerrogativas, você vê alguma ofensa às prerrogativas dos advogados dele nessa situação? Eu não cheguei a ver todo o contexto, porque a cada momento nós vemos um tipo de divulgação a respeito desse caso. Mas, genericamente falando, toda conversa entre advogado e cliente é protegida. Ela não pode ser objeto de interceptação, seja ela uma interceptação telefônica ou qualquer outro meio, interceptar uma correspondência ou mesmo um e-mail. Isso é ilegal, é vedado pelo nosso estatuto, é uma prerrogativa profissional do advogado, o sigilo da sua conversa com o seu cliente. Lógico, se o advogado estiver tratando de assunto profissional, ele, o cliente. Mas, em tese, se houve essa interceptação e o ex-presidente estivesse, no caso, falando com um de seus advogados a respeito, pedindo uma orientação jurídica de um advogado seu, em tese, essa interceptação teria que ser destruída. Ela não poderia ser utilizada num processo e jamais divulgada publicamente. Existe aí também o que se pergunta muito as pessoas, né? Ah, mas o advogado tem prerrogativa. De onde que vem essas prerrogativas, né? O advogado, ele criou essas prerrogativas? Não é assim, né? Existe um fundamento legal para as prerrogativas dos advogados. Sim. Nós temos uma lei federal, que é o Estatuto da OAB. Então, é uma lei que foi aprovada pelo nosso Congresso e sancionada pelo presidente. Então, não são simplesmente argumentos ou entendimentos dos advogados. É uma lei federal que deve ser respeitada como qualquer lei que existe no nosso país. Uma lei válida que já teve algum dos seus dispositivos questionados e hoje tudo já se encontra pacificado. Então, os direitos e prerrogativas que a OAB defende e que ela espera que sejam observados por todas as autoridades, por todos aqueles que atuam, seja no inquérito, num processo, são direitos e prerrogativas regularmente previstos em lei. Na realidade, nós poderíamos dizer que hoje, num Estado democrático, o Estado democrático de direito que se fala, que se diz, que se propala aí, seria praticamente impossível ao advogado defender um cidadão
sem que com ele estejam presentes as prerrogativas, né? Não tem como um advogado hoje, imaginem se um advogado fosse defender um cliente, na verdade quando se diz o cliente, se está defendendo os direitos desse cliente, que muitas vezes o cliente tem toda a razão naquilo que ele alega, às vezes não, por isso que tem sempre duas partes e o judiciário para dar a palavra final. Mas seria, volta a pergunta, ao questionamento, seria praticamente impossível um advogado defender um cliente seu, um constituinte seu, sem que ele tivesse qualquer prerrogativa. Seria uma temeridade um advogado defender um cliente sem elas, sem as prerrogativas. Com certeza, professor. Os direitos e prerrogativas, eles, como eu disse, são garantias para que não haja abusos no processo, né? Para que os direitos das partes sejam efetivamente respeitados. Direitos fundamentais, inclusive, previstos na Constituição Federal, justamente para preservar o Estado democrático de direito. E são direitos e prerrogativas de todos os cidadãos. Então, não são apenas para determinados cidadãos. Não é porque é o ex-presidente Lula que ele terá esse direito, da mesma forma que se o juiz Moro, que no caso representa a dualidade do momento, se ele também tiver qualquer direito seu violado, ele vai constituir um advogado e esse advogado vai fazer uso dos direitos e prerrogativas profissionais para defendê-lo. Então, isso é o interessante, não se trata de nenhum privilégio para determinada pessoa, mas são direitos e garantias previstos para todos os cidadãos. Eles são previstos para o advogado que faz a defesa de qualquer cidadão do nosso país. Na verdade, quando a gente fala, deixa claro isso para os nossos telespectadores, né? Você que acaba aí contratando um advogado da sua confiança, quando se fala das prerrogativas para o advogado atuar em prol da sua questão, da sua lide, na verdade, essas prerrogativas têm uma finalidade, têm um alvo. O alvo é a defesa do próprio cidadão. Não existe, o advogado não tem prerrogativa para ele, porque o advogado ali está representando o cidadão. É o brasileiro que está ali, o cidadão que está ali envolvido numa lide, e aquela prerrogativa que se diz que é do advogado, como bem falado pela doutora Alcimara agora, ela se transforma ela passa de uma prerrogativa para o direito do cidadão. E o advogado exerce isso para fazer valer o direito, como se diz, né, para fazer valer o direito do cidadão. E aí, como foi falado agora há pouco, a questão dos conselhos, do 7º Conselho Regional de Prerrogativas, que está aqui em Bauru, esse órgão é desvinculado da OAB Bauru, ou existe uma subordinação da OAB, ou existe uma subordinação do Conselho em relação à OAB? Essa estrutura, como é que funciona? O 7º Conselho Regional, ele é um órgão ligado à seccional da OAB São Paulo. É a OAB estadual, para o cidadão que não está acostumado com nossa terminologia. Então, não existe subordinação. Seria como um órgão de segunda instância. A OAB Bauru, através de sua Comissão de Direitos e Prerrogativas, exerceria a primeira instância, por assim dizer, no julgamento, na condução dos processos, e o Conselho Regional seria uma espécie de órgão de segunda instância. Ele julga esses pedidos de desagravo em segunda instância e nos casos de assistência ao advogado, eles são remetidos pela comissão diretamente para o Conselho Regional. Então, não há subordinação, mas é como se fosse uma segunda instância da Comissão de Direitos e Prerrogativas. E aí, não só da Comissão de Bauru, mas da comissão de cada uma das subseções da nossa região, que estão incluídas na 7ª região. Nós podemos dizer que a criação do Conselho Regional de Prerrogativas, na verdade, é um grande avanço em termos de prerrogativas. Sem dúvida é um grande avanço. Foi uma necessidade que o presidente Marcos da Costa vislumbrou. Hoje, felizmente, nós não temos mais tantos casos graves de violação às prerrogativas. De certa forma, o trabalho da comissão e do conselho acaba sendo também um trabalho muito de parceria com as demais instituições. Aqui em Bauru, por exemplo, quando eu estava à frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, nós estabelecemos contato com a Central de Polícia Judiciária para que vários pontos que nos foram trazidos por advogados que militam na área criminal
fossem resolvidos, e tudo foi feito de maneira pacífica, de comum acordo. Da mesma forma, no Fórum Estadual, na época em que foi colocado o portal detector de metais, a OAB, através da Comissão de Direitos e Prerrogativas, também pediu para que o mesmo direito dado a juízes e promotores fosse concedido aos advogados, ou seja, ou todos se submetem ao detector, ou ninguém se submete, porque não há hierarquia entre as profissões. Enfim, é uma série de medidas que a OAB, através das prerrogativas, seja comissão, seja regional, pode adotar em âmbito local, né, em nossa micro-região aqui de Bauru. Em termos de prerrogativas aí, quais seriam as suas palavras finais dirigidas aos advogados? E também em termos de prerrogativas por tudo que foi dito, quais são as palavras finais em termos o que você fala para o nosso telespectador quanto a essas prerrogativas? Eu acredito que no momento em que todos agirem com respeito, principalmente aqueles que lidam com o direito alheio, que somos nós, advogados, juízes, promotores, delegados, nós lidamos com o direito alheio, com o direito do cidadão. Se todos nos respeitarmos, se os advogados se respeitarem reciprocamente também, nós não teremos maiores problemas e vamos conseguir dar uma justiça muito mais célere, muito mais satisfatória a todos os cidadãos. E eu queria dizer aos alunos de direito que estudem direitos e prerrogativas, estudem o nosso estatuto, independente se vão exercer no futuro a advocacia, porque é importante que todas as profissões envolvidas no cenário jurídico, né, sejam advogados, magistrados, membros do Ministério Público, delegados, todos aqueles que lidam com o Poder Judiciário, eles devem conhecer os direitos e prerrogativas, porque, como eu disse, não são direitos e prerrogativas dos advogados, mas são garantias de cada um dos cidadãos brasileiros. Então, eu quero agradecer mais uma vez, professora, a oportunidade. A OAB agradece esse espaço que nos é concedido de falar um pouco mais para o cidadão, para o aluno de direito e para os advogados também, com certeza, especialmente para os advogados. Nós é que agradecemos aqui a sua participação, hoje debatendo o tema de prerrogativas comigo, doutor Alcimar Mazieiro Mondillo, e agradeço a você, nosso telespectador, pela sua audiência. Continue nos mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.